Fala, Léo Virno, aqui eu sou André Deac, professor de jornalismo e de cinema na ESPM, produtor também de audiovisual, e hoje a gente vai bater um papo aí. Léo Virno, obrigado pela presença, meu querido. É um prazer estar aqui, Deac. A gente já tem caminhos que se cruzam aí por bastidores, mas é a primeira vez que eu tenho o prazer aqui de fazer essa interação direta aqui contigo, com muito prazer. Obrigado demais. Realmente a gente tem várias coisas em comum aí, a gente já vai descobrir mais agora. O papo que a gente vai fazer, Léo, enfim, também é para estudantes aí, né? Então acho legal se você puder começar contando um pouco de você aí, da tua trajetória, como é que você chegou aí. Vamos lá. Sabe, Deac, apesar da minha idade me trair um pouco no que eu vou falar, mas eu acho que eu tenho uma trajetória profissional que ela está muito conectada com os tempos de hoje, sabe? Que esse certo fluxo que acho que as pessoas das novas gerações estão se permitindo mais fazer entre áreas de interesse, às vezes mudanças radicais de rota, de roteiro mesmo, e eu passei um pouco por isso. Eu sou de 78, né, estou com 45 anos, eu entrei na faculdade ainda muito cedo, e naquela época, com 17... Quando foi teu aniversário, cara? Foi agora, dia 28 de fevereiro. Ah, olha aí. Muito bem. Parabéns. Obrigado. E eu passei por essa questão que eu acho que era muito comum, e eu acho que ainda é, de você ser instado a escolher uma profissão ainda muito cedo, sem maturidade, sem repertório, né, sem preparo mesmo para definir o que, a princípio, você vai fazer pelo resto da vida, que não é mais assim, pelo menos na minha história não foi, mas eu, enfim, com 17 anos eu entrei na faculdade, cursei Direito, me tornei advogado e fui advogado fiquei nessa área por 11 anos, né, entre exercício da advocacia e estágio, essas coisas. Mas era meio um peixe fora d'água, né, apesar de ter coisas que eu acabei gostando de fazer, eu gostava muito da parte de escrever, de argumentar, mas eu gostava de ficar fechado no meu computador, não gostava da vida, dos formalismos e das dinâmicas que envolviam, e também dos interesses e das lutas, muitas vezes por causas ou por questões que eram só a título de defender uma posição que não era o que eu acreditava. Enfim, eu acho que faz todo sentido, é uma área que tem a sua beleza, tem a sua função, mas eu me vi muito desconectado daquilo, e com o tempo, foi passando o tempo, fui ficando um pouco mais velho, um pouco mais crítico daquilo que eu estava fazendo, até chegar num ponto de estrangulamento, e eu acabei saindo, me desligando totalmente da área. Foi um movimento muito mais de desespero do que um planejamento, né? Então, na verdade, até curioso, eu não tinha um plano B, nunca tive, eu não tive um momento lá atrás de pensar se eu ia ser uma coisa ou outra, era uma coisa de família, sabe, você vai seguindo meio que um fluxo, e aí quando eu fiz esse movimento, eu me vi bastante perdido, mas eu tinha as minhas relações, de amizade e tal, elas sempre flertaram com o campo da cultura, das artes. Então, ali eu sentia que tinha um sinal, que era um caminho para eu olhar, né? Mas ainda muito incipiente. Eu fui trabalhar na produtora de uns amigos, não era audiovisual, era uma produtora que realizava eventos, olha só, eventos em navios, faziam festas, formatura, umas coisas assim, em navios, em cruzeiros.
Isso em 2006, 2005, 2006, 2007, mais ou menos. E aí eu fiquei esses 2 ou 3 anos nessa produtora e foi meio que um exercício de esticar minha cabeça, esticar minha mente para outras possibilidades, né? Era uma coisa completamente avessa ao que eu tinha de experiência e tal, mas também não era aquilo, enfim. Mas ali eu comecei a ter um olhar para projeto. E aí resolvi estudar e tentar me especializar mais na área de projeto, na área da cultura, projetos incentivados e tal, e fui fazer uma pós-graduação na ECA, de gestão de projetos culturais. E ali foi onde as coisas começaram a clarear nesse novo momento e tal, foi uma pós muito importante. É o CELAC, né, um instituto dentro da ECA, né, eles, na época, ainda eu fiz parte da 3ª turma, então eu acho que teve uma questão ali, que a gente era muito preparado para a parte teórica, conceitual, então muita coisa da história da arte, história da cultura brasileira, mas também as influências, enfim, era um curso muito teórico, mas com muito pouca prática. E o que me fez também buscar outros cursos paralelos e tal. Então, eu tinha um amigo que é da área da cultura, o Leonardo Brant, e ele tinha uma escola, o SEMEC, que dava cursos livres, bem prático mesmo. Então, eu fiquei fazendo as duas frentes e trabalhando com o Leonardo Brant. Eu acabei cursando praticamente tudo que ele tinha na escola dele, então isso me deu algum substrato para começar a fazer projeto. E foi assim que eu entrei, né, em 2010, 2009, 2010, comecei a realizar projetos nessa área, projetos para edital, enfim, e comecei, e naturalmente foi caindo para o audiovisual, os projetos que foram aparecendo, e de repente eu me vi novamente sentado atrás de um computador, lidando com legislações e lidando com a escrita e tal, e, claro que numa outra atmosfera, com outras perspectivas, mas um exercício que flertava com o modelo que eu estava tentando fugir, de certa forma. E eu, com muita vontade de ir para o set, de filmagem, e aí um amigo meu, na época, o Thiago de Mello, ele é diretor de fotografia, e ele era diretor de fotografia do Globo Ecologia, lá na Bossa Nova, pela Bossa Nova. E nessas confissões de amigos de bar, né, ele sabia das minhas inquietações e tal, e aí foi até um episódio curioso, porque a Globo Ecologia, as pautas sempre circulavam, né, pelo Brasil, sempre em outros estados e tal, e eles faziam, a dinâmica do programa era sempre viajar, tentar matar 3, às vezes 4 programas numa única viagem. Então eram viagens longas e com roteiros diversificados e tal. E aí ele tinha tido uma baixa na equipe, que era do logger, que também fazia uma segunda câmera ali, e era um assistente, equipe enxuta, né, para viajar bastante, era uma equipe bem enxuta, e ele, numa atitude quase, digamos, irresponsável, da qual eu sou muito grato, ele pegou e me indicou para integrar essa equipe, mas, na verdade, eu não tinha experiência, né, mas ele, enfim, aí a gente me internei na casa dele, ele ficou me dando as instruções básicas, me treinando o máximo possível. Então, assim, você vê que ele é um dos padrinhos do meu início da trajetória e tal, na área do audiovisual, e eu me joguei nessa oportunidade e tal, e na época a diretora do programa, a Karina, que no fim se tornou minha amiga até hoje, mas na época a gente foi viajar e
E eu, muito inseguro, obviamente, e logo na primeira diária, na primeira gravação, ela notou que tinha alguma coisa estranha, que eu, enfim, estava um pouco perdido no set, e ela me chamou o Thiago e falou, olha, está acontecendo alguma coisa aqui? E aí a gente abriu o jogo para ela ficou um pouco até surpresa, mas falou, não, então tá, então eu não sei se deveriam ter falado, sendo mais claro, e de fato deveríamos, né, isso a gente se culpa por conta disso, mas logo a coisa assim, como era um trabalho relativamente simples, e o Thiago estava nesse processo de me ensinar, a gente ficava no hotel fazendo as coisas e tal, e logo eu aprendi que de fato era bastante simples esse início, e eu acabei integrando essa equipe, eu acabei ficando, acho que 7, 8 meses com eles, até encerrar, porque depois o Lobo Ecologia também saiu da Bossa Nova e tal. E aí, bom, esse foi eu caí meio no susto, mas foi um primeiro movimento, assim, isso foi em 2012, né? E aí, de lá para cá, aí eu comecei a fazer cursos na área de fotografia, direção de fotografia, fiz algumas coisas, fiz AIC, fiz alguns cursos, fiz o Navega, curso até com o Carlos Nader, um curso online, enfim, fazendo algumas coisas que dava para fazer e para me inteirar mais, e aí eu comecei a ganhar mais confiança, domínio de câmera e tal, e a coisa foi andando, né? Então, na verdade, tudo isso para dizer que eu acabei tendo essa guinada, e eu falei no começo que eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais as novas gerações, e não só as novas gerações, eu acho que isso é uma liberdade que os tempos atuais têm nos dado, né, porque eu acho que uma das questões mais presentes hoje é que a gente não pode parar de aprender nunca, né, se a gente deixar de aprender, a gente perde o bonde da vida, porque não é como antigamente, que você congelava numa profissão e ia embora. Então, isso eu acho que é um terreno fértil para quem tem intenção de mudar de carreira, às vezes mudar dentro do próprio segmento, às vezes fazer uma virada de 90 graus e ir para outra direção, enfim. E eu acho que eu fiz esse movimento e posso dizer, não sem sofrimento, não sem dor, mas que eu sou muito feliz com essa decisão e com as dores do processo, né, que vão compondo quem a gente é, né, Deac. E essas coisas mais recentes que você fez, teatro, Denise Stockler, UX design, especialização em EAD, como é que foi isso aí? Isso foi o seguinte, eu lá em 2015, mais ou menos, eu já comecei a tentar caminhar pelas minhas... Aí eu trabalhei em outras produtoras, tive esse processo de trabalhar dentro de produtora e tal, que é uma vida bastante puxada, você fica muito, entre aspas, escravo do seu trabalho, escravo dos horários e tal. Então, eu naquele momento, eu comecei a pensar em formas de me emancipar esse modelo, né? E aí eu tive meu primeiro cliente, a F criei uma produtora, uma pessoa jurídica, na real, né? Mas, e tive meu primeiro cliente, que foi o Clube da Voz. O Clube da Voz é uma associação dos principais locutores de publicidade, de documentários, os locutores que fazem essas locuções que a gente ouve em canal de streaming ou de TV a cabo e tal. E aí o Clube da Voz foi... para eles eu propus fazer uma websérie, e eles eram em 82 associados, né? E são figuras muito reconhecidas, alguns atores, outros
vêm da área do rádio, enfim, essas pessoas. E na época eles queriam começar a produzir algum material para rede social, audiovisual, e eu propus fazer uma websérie para eles chamada Ouço Vozes, que foi muito legal, e era um episódio para cada um, então foram 80 e tantos episódios, e naquele tempo era um projeto de baixíssimo orçamento, então para mim foi uma escola, porque eu filmava, eu editava, eu dirigia, enfim, roteirizar, fazia tudo, eu e mais um amigo que operava, fazia o som e tal, enfim, era um projeto bem enxuto, mas que foi uma escola, para mim, foi muito bem recebido, assim, no público, a gente conseguiu, ao todo, mais de 2 milhões de acessos, é um produto que rodou bastante, assim, foi muito legal. E lá dentro, nessas conversas, eu já vinha com essa intenção de entrar na área do ensino à distância, de curso online e tal, de tentar produzir coisas nessa área. E com essa relação que eu tinha com esse cliente, que é meu cliente até hoje, na verdade, já são 7 anos aí de parceria, a gente falando dessa intenção, e convergiu com também a intenção deles de colocar à disposição todo aquele arcabouço de conhecimento que tem lá dentro dessa associação. E aí a gente criou, junto o ILOC, que era um curso online de locução. E foi um baita de um laboratório, porque a gente quis sair totalmente do formato de videoaula, sabe? Então a gente fez várias loucuras, várias coisas diferentes de formato, de simulações, e de coisas em estúdio, criação de personagem. Foi uma coisa muito legal, que fomos para o lado da tecnologia, dublagem de games, criação de voz para games, enfim, e isso foi um processo... Foi um projeto que durou 4 anos, e aí eu acabei tendo que estruturar melhor a produtora, porque a gente fazia não só a produção, mas fazia também toda a parte de marketing digital da venda, fazia a própria venda, e então foi aí que começou essa outra frente, de entrar de cabeça para essa área dos cursos online. Minha irmã começou a trabalhar comigo, ela tinha conhecimento de área de marketing e de administração também, então ela me ajudou bastante nisso, e a gente foi para essa frente, para esse mercado mesmo, porque aí a gente já está falando de produtos mesmo, né? A gente fazia produção, mas era também uma parte de produto. E aí, a partir disso, começou a surgir outros projetos. Eu fiz o curso online da Denise Stoklos, como você mencionou, que é o Teatro Online, é o Teatro Essencial Online, que também foi uma experiência muito interessante, inclusive do ponto de vista audiovisual, porque a Denise, para quem não conhece, né, a Denise Stoklos é uma das grandes, principais diretoras, atrizes, performances, né, do nosso teatro, do teatro brasileiro, e ela tem já há décadas o curso Teatro Essencial, que é um curso presencial, que é uma imersão na realidade que ela faz com seus alunos, e as pessoas ficam lá vivenciando essa experiência por 2, 3, 4 dias, aí varia e tal, e ela queria transformar essa experiência num produto digital, quer dizer, era um desafio bastante grande, né, e a gente estudou muito como fazer isso, sabendo das perdas que ficam no caminho, né, transformar uma experiência, qualquer experiência presencial de ensino em digital, é sempre desafiador, especialmente quando se tem aspectos humanos envolvidos, né, como era o caso, o contato e tal. Então, isso foi muito interessante. A gente acabou encontrando uma forma de fazer, que a gente fez essa imersão, mas a gente reunimos 12 pessoas, 12 atores, que foram alunos também, né, e aí a gente fez uma dinâmica com 6 câmeras, com uma estrutura de palco muito legal, com várias dinâmicas de corpo, de som. Ela usa muito tanto o corpo como instrumento como recurso
sonoro, enfim. Então, tudo isso foi compondo essa experiência, além das próprias aulas, né, e ter a parte mais teórica ali. Então, isso foi um dos grandes desafios nessa área que a gente teve, na área de EAD, foi fazer essa transição para o digital do material dela, e também foi um sucesso. A gente ficou 1 ano trabalhando nisso, foram mais de 50 horas de material editado, então foi um processo muito interessante, e foi me dando esse arcabouço para lidar com as questões de EAD e tal. E aí fiz outros projetos. Isso tudo está de pé ainda? Está de pé. Não, o ILOC, esse que de locução, foi tirado do ar. A gente ficou 4 anos, foram mais de 1.000 alunos vendidos e tal, foi um projeto que chegou no seu limite e a gente tirou do ar. Mas o da Denise Stoklos, se eu não me engano, ela faz uma turma por ano, 1 ou 2 turmas por ano. Eu não estou mais. Ela faz online o processo? Tudo online. Tudo online. E aí fiz mais algumas outras coisas nessa área. Tem a IBAC, que é uma escola também de São Paulo, de artes e tal. A gente chegou a fazer algumas coisas com eles. E é um segmento que é uma coisa que eu acredito bastante, eu acho que tem como eu estava falando, né, eu acho que a educação sem dúvida, é uma frente que se ganha cada vez mais força nas suas ramificações, né, nas suas possibilidades, e o digital, ele explodiu isso, né, porque hoje em dia você pode estudar com os melhores, ou com aqueles que fazem mais sentido para você, de qualquer lugar. Eu acredito muito que a gente possa traduzir esse conhecimento para formatos inovadores mesmo, dentro da ideia de conteúdo pro audiovisual. Então, porque no primeiro momento, as videoaulas, elas foram muito baseadas nessa coisa as pessoas ainda, num momento incipiente do modelo, faziam o vídeo de alguém dando aula, ou apenas abrir uma câmera, e isso, às vezes funciona, mas nem sempre, porque a tela, ela tem uma outra dinâmica, ela distancia, não é igual ao vivo, que você está ali, que você tem aquela energia do presente, da presença. Então, assim, com o amadurecimento do formato, a gente vai descobrindo outras formas de você condensar o conteúdo de maneira que se torne que ganhe mais engajamento, que ganhe mais interatividade e tal. Eu acredito muito nisso, assim. E eu acho que a gente vive ainda um momento de laboratório nesse sentido, né? Pelo menos, a gente, dentro da nossa equipe, nessa frente, a gente sempre tem essa inquietação de tentar como fazer. Até, recentemente, eu estou com um projeto que está em pré-produção ainda, de light design, que é sobre iluminação de ambientes internos, externos e tal. E uma das coisas que a gente pensa, assim, poxa, por que a gente não faz, às vezes, uma coisa de guerrilha, ir para a rua, filmar os lugares, o que funciona, o que não funciona, mostrar em loco com a professora falando, olha, isso aqui funciona por causa disso, sabe, trazer uma realidade, quase uma linguagem documental, mas de um conteúdo de aprendizagem, sabe? Então, enfim, essas coisas, eu acho que isso o audiovisual, a gente tem que se apropriar dos recursos, né, para poder criar formas mais interessantes e que prenda, porque tem isso, o aluno, você está disputando com muitas fontes de estímulo, sabe? Você segurar a atenção das pessoas hoje em dia é um desafio enorme. E, claro, a gente pensa, mas o cara comprou um curso, ele está interessado em estudar, sim, mas ainda assim é uma concorrência sempre. Eu acho que a gente está nós somos todos ratos de laboratório
revolução cognitiva que a gente está passando, né? E eu acho que a gente tem que, quando dá para a gente minimizar os impactos, é interessante também. Então é isso, eu acho que nessa frente do EAD as coisas meio que se desenharam dessa forma, e o audiovisual veio acontecendo desse jeito para mim, né? Mas eu sou muito envolvido com o Café Expresso, né? A gente é um projeto que eu tenho um carinho e um tesão mesmo enorme em fazer, sabe? Conta do teu trabalho no café também, conta aí o que você faz exatamente, como que você põe ali sua autoralidade. Olha, Deac, eu e o Pedro, a gente tem uma simbiose muito grande, sabe? A gente faz tudo muito juntos e a gente tem um entendimento, uma conexão muito forte de trabalho, de amizade, claro, nós somos muito amigos, mas no trabalho se traduz como uma ponte muito fluida de trabalho. Então a gente tem esse processo que começa tudo nos temas, né, nas discussões que a gente tem intenção de imprimir e tal, e uma coisa que acontece que é muito legal, que o café, ele nos chega com dicas de caminhos, né, de temas, mas a gente tem muita liberdade para direcionar isso para o que a gente está também sentindo que é o momento de discutir e tal. Como a gente está num mundo de muita transformação, que a gente às vezes pensa que a transformação ela é o digital, ela até pode muita coisa a partir do digital, mas isso se desdobra para todos os aspectos da vida, do social, enfim. Então, a gente é um momento muito fértil para as discussões que o café traz, né? E aí a gente também, a partir dos temas, vamos dizer, guarda-chuvas do café, a gente vai também identificando aquilo que a gente quer discutir, e a partir do olhar, do pensamento dos nossos convidados. E aí, inclusive, mais recentemente, assim, as pautas têm caminhado muitas vezes flertando para isso, sabe, para as transformações. O digital está muito presente, inclusive agora nessa última temporada, que vai começar amanhã, o primeiro episódio, que é com o Alexandre Coimbra, psicanalista, e com o Kraus, que é um filósofo lá da Paraíba. Vai ser um episódio muito legal, um bate-papo muito interessante sobre as questões de burnout e de todas essas doenças, esses estados psíquicos que as tecnologias têm trazido. Mas eu estou falando tudo isso porque a gente tem buscado, e esse episódio ele retrata um pouco isso, conversas entre gerações, sabe? Então, a distância do episódio, de faixa etária do episódio nem é tão grande. O Alexandre não é tão... O Alexandre deve ter 50 anos, mas o Kraus já tem... Aí está na fase dos 30 e poucos e tal. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem buscado trazer um pouco desse contraste, porque hoje em dia 20 anos já fazem muita diferença, né? E aí a gente tem tentado fazer esse encontro, né? E porque, como eu estava falando, como o café ele se propõe a fazer as discussões contemporâneas, eu acho que o Expresso que a gente faz, ele nos dá essa outra abertura, que é um bate-papo. Ele não precisa necessariamente trazer um conteúdo estruturado, como são as palestras do café principal. Então, a gente consegue dar esse ar um pouco mais arejado de fazer esses encontros. Então, voltando à sua pergunta, o que a gente faz é tentar, a partir da proposta original, principal do café, a gente se apropriar do formato de bate-papo mesmo e gerar esses encontros que vão trazer menos profundidade
do que a palestra em si, mas eles vão trazer insights e debates que complementam, de certa maneira, né, as discussões mais, digamos, teóricas, mais embasadas e tal. Então, a gente faz essa ponderação quando a gente está na definição dos termos, e aí entra para essa parte dos convites, né, de quem são esses representantes do que a gente está buscando e tal. E é sempre muito legal, porque perdão, é sempre muito legal, porque o café, ele tem já uma marca, um peso muito grande, né? Todo mundo fica muito entusiasmado de participar, e isso é muito legal, porque há uma entrega, há uma disponibilidade, uma disposição em fazer, que torna a conversa muito viva e tal. E então a gente tem esse momento de convidar, e aí esses convites a gente faz nós mesmos, porque é um convite, mas é também uma pré-produção de pauta, e aí a gente tenta criar essa atmosfera. E acontece coisas muito interessantes, porque uma das coisas que a gente fala, o formato ele tem o que a gente chama do anfitrião e o convidado desse anfitrião, né? Então, a princípio, a gente elege uma pessoa e abre a possibilidade para essa pessoa convidar quem ela achar interessante. Às vezes a gente... Deixa eu fazer uma pergunta que surgiu Por na favor. sala de aula dos meus alunos, e curiosidade. Vocês pagam cachê para esses anfitriões e convidados ou não? Pagamos um cachê. Bom, então. Pagamos um cachê, sim. Pagamos um cachê. A gente não dá para pagar um cachê super alto, mas a gente paga um cachê, paga custas, né? Então, por exemplo, eu comentei agora alimentação, esse tipo de coisa. Exato, a gente trouxe agora, do episódio de amanhã, o Kraus da Paraíba, então a gente paga as custas de viagem dele, aéreo e tudo mais. E então a gente tem essa infraestrutura. É importante que tenha, porque no final das contas a gente acaba tirando um dia da pessoa, né? Por mais que a gravação em si a gente reserve cerca de 4 a 5 horas, mas acaba sendo quase um dia perdido e tal. Então a gente tem essa preocupação, sim. Legal. E, bom, mas aí o que acontece? A gente tem, e aí tem o formato de ser um anfitrião que convida alguém. A gente sempre tem uma carta na manga, porque já aconteceu, né, algumas vezes, da pessoa, puxa, não tenho ninguém agora para pensar, enfim, e aí a gente sempre acaba tendo alguém para sugerir para essa pessoa, para o anfitrião. Mas, normalmente, o anfitrião gosta de... Porque é isso, o que acontece? É uma das coisas que a gente costuma dizer, né? Você pode chamar tanto alguém que seja da sua rede, que você tenha já uma relação estabelecida, como não, como alguém que você queira, né? Que você queira conhecer, e você pode usar o programa para fazer esse momento de encontro e tal. Até tem uma curiosidade de bastidor aqui, que eu vou contar aqui em primeira mão para vocês. O projeto, o piloto, o primeiro episódio, o convidado foi o Contardo Caligares. Falecido já, né? Saudoso, uma grande figura. E uma grande figura e com passagens muito relevantes, né, no café também. Sim. E o Contardo, ele convidou a Maria Homem para esse bate-papo. E ele não conhecia, eles não se conheciam. E eles se conheceram por conta do piloto. Eles se conheceram nesse dia, trocaram o contato e ali começou uma relação e tal. E então foi uma feliz escolha
do Contardo, no caso. Um match filosófico. Foi um match programa. filosófico, pois é. Mas então tem isso, sabe? Eu acho que, e aí esse é um dos exemplos, né? A pessoa ali que tinha interesse em conhecer, bater um papo com alguém que ele não tinha tido oportunidade, acabou usando o programa para isso, e outros casos aconteceram assim, muito interessantes e tal. E então acontece dessa maneira, a gente faz então tem esse momento de definição, né, das personagens e tal, e aí a gente parte para a filmagem em si, né? A gente sempre se prepara, deixa uma pauta na manga. A ideia inicial é a gente ter uma pré-preparação com eles o máximo possível para a gente interferir o menos possível, né? A ideia é deixar eles conversarem o mais solto possível, porque é para ser um bate-papo mesmo, não é? A gente até bate bastante nessa tecla, não é uma entrevista anfitrião-convidado, não é para ser isso, é para ser solto, é para ambos interagirem com equilíbrio e tal, então a gente tem essa intenção, né? Mas, de qualquer maneira, a gente sempre tem uma pauta que vai criar balizas, se necessário, se o assunto, enfim, não estiver andando pelos trilhos que a gente planejou, né? E aí a gente tem esse formato de gravar um bloco dentro do carro, um passeio pela cidade e tal, e um segundo bloco num café ou em algum espaço que faça sentido ao episódio e tal. E eu acho que, assim, tem sido muito interessante as conversas. Normalmente se criam químicas muito boas e é um formato que a gente tem sentido que tem dado certo, tem surtido um bom efeito para nós e para quem assiste e tal, né? Não sei se eu dei conta do que você perguntou, Deac. Eu acho que sim. É uma parte que eu tenho perguntado também, né? O pessoal tem vindo aqui, a gente tem feito essa conversa basicamente com a equipe aí, né? Claro. Do Expresso, do Formas de Pensar, mas o que é talvez uma autoralidade, o que você enxerga que é uma coisa sua que você consegue imprimir no trabalho? Você acha que tem algum recorte assim, alguma coisa que você gosta mais de fazer? Às vezes alguma Olha, coisa diferente do Pedro, você consegue enxergar ali ou vocês combinam que seja tudo meio parecido e vamos nessa? Como que é isso? eu, assim, como eu falei, a gente trabalha bastante de maneira colaborativa, mas uma coisa que eu sou muito entusiasmado com a parte das transformações, das inovações, dos impactos do que a gente está vivendo. Então, eu fico muito motivado a falar disso, a trazer provocações em relação a isso, sabe? E isso é uma coisa que me mobiliza bastante. Então, eu acho que, do ponto de vista da concepção, eu acabo sempre puxando a corda para esse lado, assim, né? E claro, como eu falei, o Pedro, ele caminha, a gente caminha muito juntos, mas do ponto de vista de concepção é um pouco isso. Eu gosto muito, eu busco muito esse olhar para frente, sabe, do contemporâneo, mas o que nos espera do ponto de vista de impactos muito, mas também de surpresas, de coisas, de exercícios de futuro e tal, essas coisas. Agora, uma outra coisa, que aí mais do ponto de vista prático, eu monto, né, eu faço a edição da série e eu acho que, na verdade, assim, eu não sou um montador por excelência, eu montei muita coisa, mas muito mais os projetos autorais e as coisas de educação e tal, mas eu não sou um montador, eu não me coloco como um montador profissional que vive disso. Eu faço mais
nesse formato, e assim, eu gosto muito de lidar com o conteúdo, gosto muito de texto, gosto muito, então a parte de edição de texto, é onde eu fico muito à vontade. E o café, como a gente lida também com os cafés, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Estudar toda essa parte das palestras, encontrar as convergências de ideias e fazer esse quebra-cabeça e com as ideias dos nossos convidados, eu acho que isso é o que me brilha o olho, sabe? Esse é o meu momento de curtição, de ficar à vontade com o conteúdo. Então, claro, no fim, eu gosto também da edição no geral, de montar os clipes e tal, isso faz parte do jogo e é legal, mas minha parada é texto, é conteúdo. Então, e o café, ele é essencialmente isso, né? Então, nesse ponto é onde as coisas fazem muito sentido, assim, para mim, me dão um tesão mesmo desse trabalho de arte. Muito bom. Você falou que trabalha na montagem, conta um pouco como é isso também, suas dificuldades ali, às vezes, quanto vocês gravam de material para ter quanto de programa ali? A gente grava em média 1 hora, mais ou menos 1 hora, para ter de final dos convidados cerca de 20 minutos, mais ou 18 a 20 minutos. Porque o formato ele tem 3 insets de palestra do café, e mais os clipes e tal, então no final de conteúdo dos nossos convidados chega a uns 18, no máximo 20. Então, assim, de certa maneira, as dificuldades está sempre, normalmente está em cortar coisas que são muito, às vezes, essenciais até para a conversa e tal, então a dificuldade mora muito nisso. A gente conversa muito, eu e o Pedro, né? Então, a gente tem muito, como eu falei, convergência de pensamento. Então, isso acaba sendo legal, assim, a gente trabalha bastante junto nisso. Mas eu acho que o que dá acho que um dos grandes desafios desse ponto de vista do conteúdo e tal, é que as palestras do café, elas nem sempre, porque o que acontece? Quando a gente vai para um bate-papo desse, uma filmagem, um formato desse de meio freestyle na conversa, ao mesmo tempo tem seu brilho, é interessante, mas é também um risco, né? A gente não tem domínio do que vai acontecer. E muitas vezes a gente tem esse desafio na ilha de edição, as palestras que estão instadas para a gente usar, nem sempre está coadunando com o ritmo da conversa, com o que foi ali. Então, esse é um processo que a gente vai depurando, né? Então, eu acho que tem algumas arquiteturas para a gente construir ali e conseguir fazer. Eu acho que só que isso ao mesmo tempo é um exercício intelectual interessante, que a gente acaba se divertindo no processo. Mas eu acho que esse seria uma das coisas mais difíceis, assim. Eu ouvi o Pedro falando há pouco que uma das coisas do formato, ela está nessa voz dos palestrantes, que vai compondo as imagens de drone e tal. E, de fato, a ideia desses insets da palestra é ser um momento de mais reflexão e tal. E como até próximo do que a gente estava falando há pouco, o público do Café Expresso, a gente sente que tem seu público, tem uma diferença de público, né, de internet e da televisão, né, e o público do café,
eu acho que tem um público que tem um pouco mais de urgência, vamos dizer, porque o café filosófico no seu formato original, eu acho que tem isso, a pessoa ela já que se dispõe a assistir, e você vê que o YouTube, nossa, como ele tem uma audiência excelente, né, para temas tão, às vezes áridos, às vezes bastante complexos e tal, e é um público relevante, muito significativo. Mas eu acho que quando a pessoa senta para assistir uma palestra, é quase como assistir uma aula mesmo. Ela vai sentar ali, se dedicar a se nutrir daquele tema. O Café Expresso, ele já tem uma dinâmica que ela se aproxima mais de um produto televisivo e também de internet, que é essa coisa mais, né, menos exigente do ponto de vista de concentração do conteúdo, assim. Então, a gente tem essa... E aí, o que a gente faz, né, com os recortes é tentar trazer esse dinamismo, assumir isso, né? Então, as inserts do café, eles têm, das palestras, eles têm de 1 a 2 minutos, aí já entra a conversa do carro, com cobertura, imagem de cobertura, e o papo, aí já vai, depois tem mais um recorte de palestra, e depois mais um bate-papo e tal. Então, ele tem essa dinâmica que eu acho que acaba atendendo, não sei, não posso dizer que é outro público, mas talvez outro momento, ou outra disposição, vamos dizer, de assistir, né, do momento do espectador. E então eu acho que isso também acaba sendo um pouco do sucesso, assim, do programa, né, que é essa complementação de momentos diferentes de cada espectador, né. Pô, Léo, já estamos chegando perto aí de 1 hora. Opa! Obrigado pelo tempo aí, que eu sei que você está apertado, arrumou um encaixe na agenda aí. Não sei se quer deixar alguma recomendação para estudantes aí de cinema, de audiovisual, o que você diria para essa turma? Olha, você sabe, eu não vou ousar me avançar na parte mais essencial e teórica e tal do audiovisual. O que eu posso dizer, isso sim, e aí baseado na minha experiência, é que eu acho que uma ferramenta fundamental para a vida é manter a curiosidade, a inquietação acesa. Eu acho que enquanto a gente tiver curiosidade, inquietação, a gente está vivo, sabe? A hora que essas forças começam a perder volume na vida, é hora de se preocupar. Então, eu acho que a coisa é isso, é manter a curiosidade, estar antenado, obviamente, tá tentando ver para onde a gente está indo, os caminhos que a sociedade e as forças estão tomando. Mas cara, ainda mais falando de aluno, falando com a sua turma, ou outros alunos que puderem ver o nosso conteúdo, é isso, cara. Eu estou com 45 anos, eu acho que o que me mantém ainda jovem, por mais que esteticamente a barba denuncie, mas é manter a curiosidade, cara, manter essa chama de interesse pelos outros, pelas pessoas, pelas questões. Eu acho que é isso aí, se eu pudesse resumir. Obrigado demais, Léo. Valeu aí pelo tempo, meu querido. Prazer esse papo contigo também. E acho que Foi um grande prazer, a gente vai fazer mais coisa junto aí também, aí pela frente. Com certeza, querido, com certeza. Foi muito bom, foi muito gostoso e foi muito bom poder revisitar um pouco essa história que a gente vai deixando de lado e, para mim, é quase terapêutico. E foi muito legal. Valeu, meu querido. Obrigado. Obrigado a todos. Forte abraço.